um assunto tão importante, tão necessário para os dias atuais, onde as doutrinas bíblicas às vezes estão ficando de lado, ou não se sabe nem exatamente quais são as doutrinas ou as doutrinas fundamentais da fé cristã. É sobre isso que nós queremos falar com você. Os 5 fundamentos da fé cristã. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da Escola Bíblica da Família. Meu nome é Adalberto Campos, eu sou um dos pastores aqui da família Barueri e quero lhe convidar a continuar conosco para que você possa ser edificado pela palavra do Senhor. Olá, meus irmãos! Olá, minhas irmãs! A graça e a paz de Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Escola Bíblica da Família. É uma grande satisfação poder estar com vocês, poder estar junto a vocês e ministrar a palavra santa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de começarmos aqui a nossa aula, eu gostaria de lembrar, caso você ainda não tenha feito isso, se você ainda não se inscreveu na página do YouTube da Família Barueri, faça isso. É muito importante para nós a sua inscrição e também ao fazer a sua inscrição, clique ali no sininho para que você possa receber a notificação de quando nós estivermos apresentando o nosso material, o material que temos publicado aqui para vocês. Isso nos ajuda bastante porque vai elevando a nossa condição junto ao YouTube e um número maior de pessoas podemos abençoar, podemos levar edificação através das nossas ministrações. Então, se ainda não se inscreveu, faça isso o quanto antes, vai nos ajudar bastante. Pois bem, estamos na nossa Escola Bíblica da Família, um momento bastante especial hoje, já que vamos encerrar a aula que temos trabalhado já há algum tempo, um pouco mais de um mês. Nós temos falado sobre os 5 fundamentos da fé cristã. E assim Deus aprova que terminemos hoje essa aula e espero que o Senhor tenha te edificado, o Senhor tenha falado com você e creio que tem sido um material de muito útil para nossos fundamentos, para afirmarmos nossos fundamentos na fé cristã. Mas ao final dessa aula eu vou trazer um brevíssimo resumo daquilo que falamos. Pois bem, os 5 fundamentos da fé cristã, eles alcançam 5 pontos, evidentemente, que é a infalibilidade e a inerrância da Bíblia, a divindade de Jesus Cristo, o nascimento virginal de Jesus, a morte expiatória de Jesus na cruz e hoje, a última aula, falaremos sobre a ressurreição corpórea de Jesus e sua volta. Na última aula, nós apresentamos o 4º dos 5 fundamentos da fé cristã, a morte expiatória de Jesus Cristo na cruz. Esse fundamento, ele revela o caráter de amor e justiça de Deus. Por isso é muito importante, foi muito importante estudarmos e falarmos sobre ele, onde nós observamos que pela sua própria vontade e sua própria misericórdia, Deus decidiu redimir o homem de seus pecados. E para isso, Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para a obra tão gloriosa a que nos alcançou. Hoje, falaremos do 5º fundamento da fé cristã, que é a ressurreição corpórea de Jesus e a sua volta, que aponta para a nossa esperança eterna. Um texto que eu gostaria de começar falando com vocês é no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Aí está a nossa esperança. A ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme veremos agora, e a respeito da sua volta. A ressurreição corpórea de Jesus e sua volta, não é? Vemos que os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos traz um vasto conteúdo a respeito da ressurreição do nosso Senhor. Nós observamos em Mateus 28, do 1 ao 20, no evangelho de Marcos 16, do 1 ao 8, Lucas 24, do 1 ao 53 e ainda o evangelho de João, o capítulo 20, versículo 1 ao capítulo 21, versículo 25, nos aponta ali a respeito da ressurreição do nosso Senhor. Também no livro de Atos dos Apóstolos nos traz um relato histórico da proclamação que os apóstolos fizeram da ressurreição do Senhor.
partir do texto que lemos de Atos 1:11, e logo depois ali nós temos o advento do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, e ali o apóstolo Pedro se levanta juntamente com todos os demais apóstolos e pregam a palavra do Senhor e manifestando a ressurreição do nosso Senhor. As epístolas, todas elas, sejam as de Paulo, a de Pedro, a de João, a de Tiago, a de Judas, elas dependem inteiramente da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Se este fato não fosse verídico, certamente elas não teriam validade alguma. Aliás, a palavra do Senhor, a Bíblia toda, ela tem a sua base, toda a sua expectativa sobre o nascimento, obra, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, o livro do Apocalipse, não é? Que mostra repetidamente o Cristo ressurreto e elevando a nossa esperança a respeito da volta do nosso Senhor para vencer ali os seus inimigos e reinar eternamente. Esta é a nossa esperança, nisso está a nossa expectativa. A ressurreição de Cristo, ela não foi um simples ato de retorno da morte. A semelhança, né, um exemplo da experimentada em outros eventos de ressurreição que nós tivemos, quando, por exemplo, os ossos de Eliseu tocaram cadáver e ali um cadáver foi lançado onde os ossos de Eliseu estavam sepultados e ali houve uma ressurreição, ou mesmo com uma ressurreição de Lázaro, como nós observamos em João 11, do 1 ao 44. Pois se fosse assim, se a ressurreição do nosso Senhor fosse como outras ressurreições narradas no texto bíblico, ele estaria sujeita a fraquezas e a velhice, voltando a morrer. Ou seja, a ressurreição do nosso Senhor Jesus, nós trabalhamos ela como as primícias dos que dormem, é assim que a Bíblia relata. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 ao 23, assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Conforme nós observamos, a ressurreição de Cristo, ela traz um novo tipo de vida humana. Cristo, ele é a primícia dos que irão ressuscitar, ou seja, Cristo foi o primeiro a ressuscitar, apontando para a nossa ressurreição, conforme veremos logo mais. Uma vida no qual este corpo foi aperfeiçoado, ou seja, a ressurreição do Senhor não foi uma mera ressurreição, uma ressurreição, se é que podemos falar mera ressurreição. Sem dúvida, uma ressurreição é uma obra tremenda. Mas a ressurreição do Senhor, ela difere de qualquer outro tipo de ressurreição já narrada no texto bíblico, porque nós vemos um corpo que foi aperfeiçoado, não estando mais sujeitos às fraquezas, não estando mais sujeitos ao envelhecimento, não estando mais sujeito à morte. Então, levando, evidentemente, esse corpo capaz de viver eternamente. Esta é a grande diferença da ressurreição do nosso Senhor, que aponta para a nossa ressurreição, como veremos logo mais. Nós observamos que alguns dos discípulos do nosso Senhor, inicialmente, eles não reconheceram o Senhor na sua ressurreição. Como os discípulos que estavam a caminhos de Emaús. Você pode ler ali depois em Lucas 24, 13 ao 35. Logo após a morte e a ressurreição do Senhor, alguns discípulos se dispersaram, e esses discípulos, que nós não sabemos nem ao certo o nome deles, mas eles estavam voltando ali para Emaús, Jesus se encontra com ele e passa uma boa caminhada com eles, e eles só vão ter os seus olhos abertos quando o nosso Senhor vai repartir o pão, e aí eles percebem que é Jesus, e Jesus some ali da presença deles. Então os discípulos a princípio não reconheceram, nem mesmo Maria Madalena, sem dúvida nenhuma dos discípulos, deveria ser uma das discípulas aí mais próximas do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 2, versículo 14 a 16, ela também não reconheceu o Senhor. Inicialmente ela pensa até mesmo que era um jardineiro que estava ali, ela pergunta onde está o corpo do meu Senhor, e até que o Senhor se revela a ela e ela se dá conta de que estava falando com o próprio Cristo ressuscitado. Porquanto, em outras ocasiões em qual Jesus aparece para os seus discípulos o reconhecem rapidamente. Alguns textos apenas para marcarmos aqui: Mateus 28, 9 e 17, Evangelho de João 9, 20,
26 a 28, 21, 7 e 12, entre outros textos que poderíamos citar, onde os discípulos do Senhor reconheceram. Então, nós observamos que alguns não reconheceram e outros o reconheceram. Com isso, nós percebemos que havia um grau considerável, vamos dizer assim, da continuidade da aparência física de Jesus antes da sua morte, após a sua ressurreição. Então, nós observamos que alguns discípulos rapidamente perceberam e outros não perceberam, ou seja, a sua aparência após a sua ressurreição era parecida com a sua aparência antes da sua morte. Talvez essa diferença na sua aparência fosse simplesmente uma diferença entre um homem que viveu uma vida de sofrimentos, uma vida de dificuldades e dores. Então Jesus, em sua vida, a Bíblia fala que ele não tinha aparência e nem formosura. Jesus foi um homem de dores, foi um homem de trabalho, um homem que labutou a sua vida, durante a sua vida. E agora, com o seu corpo restaurado, a sua aparência, a sua plena aparência ali, era uma aparência jovem, perfeita, não mais com os pesares de um corpo castigado em consequência do pecado, evidentemente não do pecado dele, mas do pecado oriundo na raça humana, e ele padeceu, e ele sofreu por conta disso. Apesar do corpo do nosso Senhor ser ainda um corpo físico, né, era um corpo físico, ele foi ressuscitado em um corpo transformado, para nunca mais sofrer, ou nunca mais voltar a ser debilitado, como esteve antes da sua morte, para nunca exercer doença sobre ele, e mais importante sobre isso tudo, um corpo incorruptível, um corpo que não viria mais à morte, revestido de incorruptibilidade, conforme nós observamos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Então foi isso que aconteceu com o nosso Senhor em sua ressurreição. Por isso, alguns discípulos não o reconheceram e outros o reconheceram. Havia uma semelhança e certamente a aparência do nosso Senhor pós-ressurreição devia ser muito mais bela, perfeita, um corpo incorruptível, conforme acabamos de ler na primeira carta aos Coríntios. É fato que Jesus tinha um corpo físico após a sua ressurreição. Nós observamos alguns versículos, quero deixar claro que nós não vamos apresentar todos os versículos. Vamos citar alguns versículos apenas, mas Jesus podia ser tocado. Ali em Mateus 28, 9, diz assim: E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés e o adoraram. Ainda em João capítulo 20, versículo 27, logo disse a Tomé, o Senhor ali para Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado, não sejas incrédulos, mas crente. Então Jesus ali, ele tinha um corpo físico, um corpo que podia ser tocado. Jesus comeu, mais uma prova ali da característica desse corpo transformado que ele tinha. Em Lucas 24, 42 e 43, nós vemos, então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Apóstolo Pedro, ali num dos seus discursos, apresentando o Evangelho, ele diz da seguinte forma em Atos 10, 40 e 41. E este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Está falando dele e dos discípulos, evidentemente. Isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Então, mais um texto falando a respeito de uma característica do Senhor de ter comido com os seus discípulos, mostrando a manifestação do seu corpo físico. Também é fato que o corpo físico de Jesus não era limitado. As leis normais, as leis da física, conforme o nosso corpo é limitado e conforme o seu corpo era limitado antes da morte, antes de sua morte. Pois Jesus ele era capaz de aparecer e desaparecer da vista subitamente. Observamos em Lucas 24, 31 e 36. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Está falando dos discípulos ali a caminho de Emaús. Ainda no versículo 36, falava ainda essas coisas quando Jesus
apareceu no meio deles e lhes disse: a paz seja convosco. Aliás, esse texto de Lucas não é o dos discípulos de Emaús, é um outro texto. Então, Jesus desapareceu e apareceu na presença dos discípulos. Aí, num outro texto, ali quando Jesus aparece aos discípulos e os discípulos vêm e contam para Tomé, e Tomé, descrente, fala: olha, eu só vou acreditar se eu tocar nele, conforme o texto que lemos anteriormente. Nós vemos em João, capítulo 20, versículo 19 e 26, veja o 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas estavam trancadas, as portas da casa estavam trancadas, onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. Agora no versículo 26, Tomé estava agora neste momento, passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. Então, mais uma vez, nós vemos a narrativa do Senhor, nós vimos a sua característica física, onde ele foi tocado, onde ele foi abraçado, e vemos onde ele se alimentou, comeu juntamente com seus discípulos, e vemos a parte metafísica, vamos chamar assim, onde Jesus aparece e desaparece, onde Jesus, de repente, os discípulos dão conta, Jesus está lá. Há um texto bastante interessante do professor Murray Harry, que nos propôs a seguinte afirmação: a ressurreição de Jesus não foi a sua transformação para um corpo imaterial, mas a sua aquisição de um corpo espiritual, que podia materializar-se e desmaterializar-se à vontade. Quando Jesus decidiu aparecer a várias pessoas de forma material, era apenas o corpo espiritual de Jesus, da mesma forma quando ele não estava visível ou tangível. Após 40 dias, quando terminaram as suas aparições na terra, Jesus assumiu o modo único de ser visível aos habitantes do céu, mas sem um corpo carnal. Em seu estado ressurreto, ele transcendia as leis normais da existência física. Não mais estava preso às limitações espaciais ou materiais. Então, conforme o professor Harry apresenta aqui para nós, conforme este texto, é muito claro que o corpo de Jesus era um corpo que foi dotado de uma capacidade espiritual, ou seja, era um corpo que tinha capacidade que mostrava questões físicas, mas sobretudo as características espirituais, não estando limitado. Era um corpo ilimitado com relação ao nosso corpo ou ao seu corpo antes de sua morte. Ali apontando algo muito especial para nós também, semelhante aos anjos quando apareceram também, que eram seres espirituais e apareceram na Terra em diversas ocasiões. Ok? Espero que esteja sendo claro a vocês, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração, o nome do Senhor seja glorificado na sua vida através de um assunto tão importante para a igreja do nosso Senhor. Qual é o significado doutrinário da ressurreição do Senhor? Vamos entender um pouco dessa importância do significado doutrinário a respeito da ressurreição do Senhor. Simplesmente para contarmos uma história, faz parte da história cristã? Vamos lá. A ressurreição do Senhor ela é muito importante para nós porque ela assegura a nossa regeneração. Nós vemos na primeira carta, escreve São Pedro, no capítulo 1, versículo 3, assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Portanto, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está associada diretamente com a regeneração dos santos. Ou seja, nos livrar do pecado, nos livrar desta condição corruptível, pois Jesus ele obteve para nós uma nova vida, semelhante à sua após a ressurreição. Então, o apóstolo Pedro ele se garante, ele garante em Cristo Jesus, ele vê a garantia da regeneração através da sua ressurreição. Uma segunda característica que traz um significado importante para a ressurreição do nosso Senhor é que a ressurreição de Cristo, ela assegura a nossa justificação, ela assegura a nossa regeneração, que é a nossa transformação do nosso corpo, não ter mais este corpo limitado, e a nossa justificação, que nós falamos bastante na última aula, um pouco, né? Nem tanto assim, mas falamos a respeito de justificação.
Vejamos em Romanos 4:25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Através da ressurreição de Jesus, o apóstolo Paulo está apresentando aqui que por causa da ressurreição do nosso Senhor, nós fomos justificados. Esta é a causa da nossa justificação. Vocês viram, só um breve lembrete, a justificação foi o preço pago pelos nossos pecados. Nós éramos homens condenados à morte, mas Jesus Cristo tomou a nossa condenação. Então, ele morreu em nosso lugar. E a sua ressurreição é a prova de que Deus, o Pai, ele aceitou o sacrifício de seu Filho. Não havia mais nenhuma pena a ser paga. A pena que estava posta sobre os homens foi lançado contra o Senhor. A ira de Deus estava sendo abafada, ou tirada a ira de Deus para a glória do Senhor. Nenhuma culpa ou motivo de punição havia mais sobre a humanidade, porque Cristo pagou. Não sobrou culpa alguma. E com isto, né, como o Senhor apresenta ali ao seu Filho unigênito, é a sua ressurreição. Então Deus estava dizendo, quando Deus ressuscita Jesus, Deus estava dizendo, olha, eu aprovo o que você fez. Eu aprovo o favor que você fez aos homens pecadores. Efésios capítulo 6, 2, versículo 6 diz, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Com isso, toda a penalidade dos nossos pecados foi paga e não há mais nenhuma condenação posta sobre aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Terceiro e último significado doutrinário que diz respeito à ressurreição de nosso Senhor, gostaria de trazer a leitura para vocês na primeira carta aos Coríntios. Terceira e última diz assim, a ressurreição de Cristo assegura-nos que iremos receber igualmente corpos ressurretos e perfeitos. Então, a ressurreição do Senhor, ela nos assegura a regeneração, a ressurreição do nosso Senhor, ela nos assegura a justificação, e a ressurreição do nosso Senhor, ela nos assegura que nós iremos receber um corpo ressurreto e perfeito, conforme 1 Carta aos Coríntios 6,14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará, a nós pelo seu poder. Ainda na segunda carta aos Coríntios 4,14 diz, sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Então, a ressurreição do nosso Senhor é uma garantia da nossa ressurreição, de que nós vamos nos encontrar com o Senhor. A ressurreição de Jesus, ela traz consigo a recompensa celestial, a recompensa futura para os seus santos, que é onde nós depositamos a nossa esperança. Por isso, quando tratamos de ressurreição, nós tratamos de esperança. 1 Coríntios 15, 17 e 19 diz assim, e se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está falando de forma categórica que a nossa esperança, a nossa fé só é verdadeira, só tem algum significado se a ressurreição de Cristo é verdadeira. E é evidentemente que é. Porque se não fosse assim, nós ainda estaríamos presos aos nossos pecados. Lembram que o benefício da ressurreição do Senhor, conforme falamos agora há pouco, era a justificação. Então, a justificação tirou os nossos pecados. Se tirou os nossos pecados, nós somos justos em Deus, regenerados em Deus e aguardamos o grande dia do Senhor. Aí no versículo 32 do mesmo texto do capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo diz, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então o apóstolo Paulo está falando, se não há ressurreição dos mortos, melhor é comer, beber, gozar a vida que temos aqui, porque nenhum significado nenhuma valia para aquilo que esperamos. Na sequência da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós observamos a sua ascensão, ou seja, a sua subida aos céus. Logo após a ressurreição, ele esteve na terra por 40 dias. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 3, diz assim, e este também, que depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Muito interessante essa narrativa de Lucas, né? Aparecendo-lhes durante 40 dias
e falando as coisas concernentes ao reino de Deus. Então Lucas fala, é incontestável a ressurreição de Cristo. Ainda nós vemos no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 ao 11, que diz assim, dito essas coisas, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu de seus olhos, estando eles com os olhos fitos no céu. Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Essa narrativa, ela aponta que Jesus foi para um lugar. Ele não desapareceu subitamente, para nunca mais ser visto. Pelo contrário, o texto ali dos varões, dos anjos, trazendo um consolo ali, trazendo uma direção para aqueles homens que estavam olhando a subida do nosso Senhor ao céu, falar, do mesmo modo que vocês viram ele subir, ele virá, ele vai voltar. Assim como a ressurreição de Cristo tem implicações profundas em nossas vidas, do mesmo modo a ascensão de Cristo tem implicações muito significativas. Em primeiro lugar, visto que estamos unidos em Cristo, a cada aspecto da obra de redenção, a sua ascensão, a ascensão de Cristo ao céu, ela aponta para a ascensão futura. Na primeira carta que o apóstolo São Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, nós vemos, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Em segundo lugar, né, a ascensão de Cristo ela tem uma significação muito importante para nós, há um caráter de grande importância, porque a ascensão do nosso Senhor ela nos garante um lar definitivo, juntamente com o Senhor no céu. João 14, 2 e 3 nós vemos, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O fato de Jesus ter sido assunto ao céu, ele atingiu o alvo que lhe havia sido estabelecido. E com isso nos dá grande garantia, grande segurança de que um dia nós nos iremos encontrar novamente. Então essa é a expectativa, que é a ascensão do Senhor. Então Jesus ressuscitou, subiu aos céus, para que a igreja possa estar sendo preparada, os santos do Senhor possam ser chamados, e para até o dia da grande volta do nosso Senhor, que é o ponto que nós devemos tratar neste momento, a volta de Jesus. Este é o assunto que é contemplado por uma cadeira da teologia chamada escatologia, que significa estudos das últimas coisas. É a doutrina sobre a segunda volta de Jesus Cristo. É um ponto comum entre os teólogos, entre a teologia ortodoxa, sobre a segunda vinda do Senhor. Essa é a base da esperança cristã. Um cristão que não tem esperança da volta do Senhor, ele não tem esperança, a sua esperança é nula. Esse evento que marcará o início da contemplação do plano do Senhor, que é eternamente. O plano do Senhor é um plano de eternidade. O que nós vivenciamos, se fala muito de planos do Senhor para esse tempo que vivemos aqui. O plano do Senhor para agora é preparação para o plano principal, que é o plano de eternidade que o Senhor tem para a vida de cada um dos seus filhos, daqueles que se aproximam do Senhor. Falando aqui sobre a volta de Cristo e sobre escatologia, nós não vamos nos adentrar nos diversas características da doutrina e diversas divergências que existem na doutrina. Nós vamos nos deter a respeito da volta do nosso Senhor, ok? Então, falando sobre a volta do nosso Senhor, a volta de Jesus Cristo, ela será súbita, pessoal e visível. Súbita, Mateus 24, 44. Por isso, pois ficai também vós apercebidos, fiquem atentos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ou seja, a volta do nosso Senhor será súbita, numa hora que não se espera. Por isso, fique atento. Esta é a direção do nosso Senhor. Na segunda carta que o apóstolo São Pedro escreve, no capítulo 3, versículo 10, diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Então, o dia da volta do nosso Senhor será como ladrão, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Mais uma vez, falando da forma súbita da volta do nosso Senhor.
É claro, existem muitos outros textos, bons textos para lermos, mas nós precisamos resumir aqui por causa do tempo, ok? Terceira característica a respeito da volta do nosso Senhor é pessoal. João 14, 2 e 3, já lemos esse texto que diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então a volta do Senhor será pessoal, não será uma característica, é coletivo no sentido do arrebatamento, e não é só o arrebatamento, a morte faz parte ali da volta do Senhor. Não vamos explicar muito sobre isso nesse momento. Ainda 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, que contempla um pouco disso que falamos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra, a ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos. Os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a volta do Senhor será algo pessoal. Aí é o texto que nós já lemos de Atos 1:11, que diz: eles disseram, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus dentre vós foi assunto ao céu, do mesmo modo que os viste subir, ele vai voltar. Então ele está falando de uma forma pessoal, um Cristo que volta para buscar o seu povo. E por último, a volta do Senhor será súbita, de repente, será pessoal, indivíduo, aqueles que têm o seu relacionamento com o Senhor, e visível. Mateus 24:30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu, com poder e muita glória. Hebreus capítulo 9, versículo 28, nós observamos: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. E por último, Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. A volta do nosso Senhor será uma volta visível. Todo olho verá que o nosso Senhor vindo sobre as nuvens com poder e glória. Evidentemente que quando falamos desta área da volta de Cristo, há muitas coisas a serem faladas. Quando será? Se será em 2 etapas, uma etapa. Nós não vamos nos deter a este assunto no momento. Deixaremos, já falamos até de escatologia em aulas passadas, que deve ter no Facebook ou algo assim. Mas o nosso objetivo aqui é falar a respeito da doutrina da volta de Cristo, uma doutrina que deve ser comum para todos os crentes, ainda que alguns tratem disso que seja antes da grande tribulação, ou durante a grande tribulação, ou após a grande tribulação. Esses não são pontos de importância no sentido da nossa fé. Importante é que creiamos que Jesus Cristo vai voltar. Aí está a base dos 5 fundamentos da fé cristã. E é um ponto muito importante a falarmos isso, porque quando as igrejas se juntaram para definir esses pontos, cada igreja tinha uma visão escatológica. Era algo muito interessante. Mas quando eles sentaram, os pastores, os bispos, os líderes das igrejas, definiram os 5 pontos dos 5 fundamentos da fé cristã, eles abriram mão de discutir pontos secundários para definirem pontos primários, que é a volta do nosso Senhor. Concluindo esse ato a respeito da ressurreição e da volta de Jesus Cristo, nós devemos ansiar pela volta de Jesus. A resposta de João no final do Apocalipse deve caracterizar o coração do cristão de todas as épocas, desde os cristãos dos primeiros séculos até os cristãos de nossa época, que diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. Essa era a expectativa de João ao concluir o livro do Apocalipse. Essa deve ser a nossa grande expectativa. O verdadeiro cristianismo nos treina para que estejamos prontos para o grande dia do Senhor. Na carta que o apóstolo Paulo escreve a Tito 2, 12 a 13, diz assim: educando-nos para que, renegadas as impiedade e as paixões mundanas, então nós somos educados
pelo Senhor para renegar, para negar, abrir mão de toda a impiedade, de todas as paixões humanas. Aí sim, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, para isso, temos sido treinados pelo Senhor, pelo Santo Espírito de Deus, para que nós possamos aguardar a bendita esperança da manifestação do nosso Senhor. Podemos medir a qualidade de nossa vida espiritual pelo quanto aguardamos a vinda do nosso Senhor. E isso também deve medir até que ponto o mundo, como realmente ele é, como Deus vê o mundo. Deus vê o mundo como um mundo escravizado pelo pecado, em rebelião contra Deus, subordinado ao poder do maligno. Em 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, quando falamos a respeito da volta do Senhor, é uma boa forma de medirmos o quanto nós estamos próximos do Senhor. Irmão, eu tenho visto muitas pessoas que dizem que querem adiar a volta do Senhor porque esperam um filho, esperam um neto, esperam um casamento, esperam a conclusão da faculdade, ou seja lá o que for. Irmão, irmã, a nossa grande esperança, nossa grande expectativa deve ser na volta do Senhor. Alguém que tem uma vida espiritual ativa, verdadeiramente ativa, ele não abre mão do princípio da volta do Senhor. Ele quer, ele aguarda, ele anseia pela volta do Senhor. O Senhor quer que vivamos uma vida de obediência, estejamos ligados a Ele. Não importa o ritmo de nossas vidas, se nós temos uma vida muito intensa, com muitos trabalhos, Ele quer que nós estejamos atentos. Ele quer que nós cumpramos Mateus 24, 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Trabalhe, irmãos, faça faculdade, case-se. Não é problema isso. Não é isso que nós estamos falando para que não faça. Viva uma vida, mas esteja apercebido, porque os nossos trabalhos subitamente irão parar. Muitos estarão terminando seminários e não vão concluir os seus seminários porque o Senhor vai voltar. Muitos estarão aguardando filhos e mulheres grávidas serão arrebatadas e seus filhos não nascerão, porque aguardamos a volta do nosso Senhor. Porque essa deve ser a nossa grande expectativa. Para que quando Ele nos encontrar, nós devemos estar com essas expectativas atentos, para que quando Ele nos encontrar, Ele possa declarar aquilo que Ele narra em Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Essa deve ser a sua expectativa. Essa deve ser a minha expectativa. Todo homem crente, toda mulher crente deve aguardar pelo grande dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a tua vida, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Nas últimas 6 semanas, nós falamos sobre os 5 fundamentos da fé cristã. Nós apresentamos uma breve introdução, onde iniciamos sobre como surgiram os 5 fundamentos da fé cristã. Ali nós vimos que foi no pós-modernismo, no início do pós-modernismo, com o advento da teologia liberal, onde eram destituídos ali valores fundamentais da fé cristã. Por isso, no ano de 1895, surge nos Estados Unidos um movimento chamado como Movimento Fundamentalista, liderado por pastores, liderança de diversas igrejas nos Estados Unidos que desenvolvem os 5 fundamentos da fé cristã. Esses 5 fundamentos da fé cristã, eles norteiam aquilo que o crente em Jesus Cristo, que o homem e a mulher que professa a fé em Cristo Jesus deve crer e não deve abrir mão em hipótese alguma. A partir daí, na segunda aula, nós apresentamos o primeiro dos 5 fundamentos, que foi a infalibilidade e a inerrância das Escrituras, ou a inerrância da Bíblia. Esse ponto, irmãos, talvez seja a doutrina mais importante por ser a primeira doutrina de toda a fé cristã. Precisamos crer e pregar a inerrância e a infalibilidade da Bíblia. Ela dá sustentação para todos os demais fundamentos. Nós falamos, após isso, 4 fundamentos, mas nenhum desses 4 fundamentos tem autoridade nenhuma se nós não considerarmos a inerrância e a infalibilidade da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus.
A Bíblia é irrestritamente a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que a autoridade das Escrituras e de sua infalibilidade, da sua inerrância, há um propósito em Deus. Encerramos ali essa lição falando sobre os 4 problemas decorrentes da rejeição da inerrância da Bíblia. Então, se você rejeita a inerrância da Bíblia, você vai encontrar 4 problemas. Se você não viu a aula, indico você para que volte ali para a nossa segunda aula e possa assistir, ou se você não lembra, volte lá e assista essa aula novamente. Te faço inclusive um apelo, é momento especial para vermos isso. Este fundamento tem sido abalado ou tem sido bombardeado, abalado não, ele não está sendo abalado, mas tem sido bombardeado, tem sido motivo de escárnio por alguns, por conta de uma publicação recente de um pregador famoso. Então fique atento, não abra mão da inerrância e da infalibilidade da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Na nossa terceira aula, nós apresentamos o segundo dos 5 fundamentos, que foi a divindade de Jesus Cristo. Esse fundamento ele abre a porta, né? É a porta que se abre para a única forma de nós termos um encontro com Deus, através da divindade de Jesus Cristo. Nós vimos as declarações diretas e as que comprovam a divindade de Jesus, e vimos os sinais, os atributos de Jesus, atributos de divindades que contemplam Jesus Cristo, apresentando ele como Deus, como o homem Deus. C.S. Lewis, ele fala a respeito de divindade, que nós temos 3 opções. Ou a respeito da divindade de Jesus, 3 opções. Ou nós devemos considerar Jesus como um louco, ou como um charlatão, ou como Deus. Pois se Jesus falava o que ele falava, Jesus afirmava ser Deus, e ele morreu afirmando ser Deus, ele morreu porque ele disse que ele era Deus. E se ele não era Deus, ele era louco, porque ele morreu afirmando isso. Ou então ele era um charlatão, porque como alguém se ele tinha consciência de que ele não era Deus, ele falava aquilo para enganar as pessoas, ele era charlatão. Agora, se ele não era um louco, ou se ele não era um charlatão, nós não temos outra conclusão. Jesus dizia que era Deus e ele é Deus. Então, essa é a conclusão que temos. Na nossa quarta aula, nós apresentamos o terceiro dos 5 fundamentos da fé cristã, onde falamos do nascimento virginal de Jesus. Fundamento que aponta para o cumprimento da promessa divina, onde nós vimos que o nascimento de Jesus ele é importante porque é a encarnação do Deus, da divindade, num homem natural, sem pecado, conforme nós apresentamos na quarta aula, o seu terceiro fundamento. Na quinta aula, exatamente, apresentamos o quarto dos 5 fundamentos da fé cristã, que é a morte expiatória de Jesus, onde este fundamento revela o caráter de amor e justiça de Deus, onde pela sua própria vontade, sua própria misericórdia, Deus decidiu redimir o homem de seus pecados e para isso enviou Jesus para uma obra tão gloriosa a nos salvar. E hoje encerramos os 5 fundamentos da fé cristã com o quinto fundamento sobre a ressurreição corpórea de Jesus e sua volta, apontando para a bendita esperança. Espero que o Senhor tenha falado profundamente ao teu coração. Nosso objetivo é trazer edificação à Igreja do Senhor. Nosso objetivo é que a palavra do Senhor encontre lugar em cada coração, em cada irmão, em cada irmã que está nos assistindo. Nós não encerramos esses assuntos, nós estamos apenas introduzindo. Isso tudo faz parte de uma teologia, de um ponto da teologia chamada teologia, de uma disciplina da teologia chamada teologia sistemática. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, procure, estude, busque meios para estudar, vale a pena, é uma grande bênção. E que o nome do Senhor seja glorificado. Que esses 5 fundamentos não saiam do seu coração, irmão. Que esses 5 fundamentos que nós declaramos aqui, se você tiver alguma dúvida, vá estudar, vá procurar. Se você é membro da família Barueri, estou à disposição para poder lhe ajudar, indicando livros, falando com você, conversando com você, mas não abra mão dos 5 fundamentos da fé cristã, pois nisso está a base da nossa fé, nisso está toda a nossa estrutura. Não podemos e não devemos abrir mão. Os dias são difíceis, os dias são maus. E conforme disse o apóstolo Pedro, esteja preparado para responder todo aquele que perguntar a razão da esperança que há em você. A nossa razão da esperança é Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos confirma isso.
Tenha uma excelente semana. Deus quiser, na próxima semana iniciaremos um novo curso, um novo momento. Fique conosco. Sempre faça a inscrição se você ainda não fez na nossa página no YouTube. Clique ali no sininho para que você possa receber as nossas mensagens e o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Mais uma vez, obrigado. Hoje tivemos um tempo um pouco mais longo do que nas últimas aulas, um conteúdo um pouco mais extenso, evidentemente. Deus te abençoe. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Obrigado por estar conosco. Tenha uma excelente semana.